Irmãos, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez numa quarta com Deus para ministrarmos a palavra do Senhor a cada um de vocês. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre Jesus, um encontro transformador. Nós vamos estar orando e depois estaremos lendo esse texto. Senhor, nós queremos agradecer pela rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para ministrarmos a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha ao encontro à necessidade de cada um que esteja assistindo, que a Tua palavra venha confrontar, de repente, as decisões de cada um que esteja assistindo, Senhor. Que a Tua palavra venha penetrar, como diz lá em Hebreus, que a Tua palavra é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Que a Tua palavra cumpra o propósito em nome de Jesus. Amém. Eu te achei com temor no coração. És o meu maior anseio e da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha me habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é toda honra e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir e ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder pelos séculos dos séculos. A ti a honra e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, vamos lá. A palavra do Senhor, tema de hoje, Jesus, um encontro transformador. Eu quero estar lendo 3 textos, pequenos textos com vocês. Um se encontra em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 42. Outro Marcos capítulo 5, versículo 2. E o outro Lucas 19, 5. Marcos capítulo 1, versículo 40.
um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe, de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Marcos capítulo 5, versículo 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Lucas capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Irmãos, estamos diante de 3 textos aqui, e quais são as similaridades desses textos? Nesses 3 textos, houve um encontro de pessoas com Jesus. E como nós podemos ver na vida, a vida ela é feita de encontros. Até o poeta Vinícius de Moraes, ele disse que a vida é a arte dos encontros, embora hajam tantos desencontros pela vida. E a nossa vida é feita de encontros. Desde que nós viemos ao mundo, quando nós nascemos, já é um encontro com a humanidade. Quando nós crescemos, vamos para a escola, já é um encontro que nós temos com pessoas diferentes das pessoas que estávamos acostumadas. Quando nós vamos para o mercado de trabalho, nosso primeiro emprego, é um encontro que nós temos ali com outras áreas que também nós não estávamos acostumados. E os encontros que nós vamos tendo ao longo da vida, ele tem o poder de nos transformar de alguma forma. É inevitável que o encontro não nos transforme. O encontro sempre nos transforma. Quando nós, por exemplo, nos casamos, as nossas atitudes, elas mudam. Esse encontro que nós temos com a noiva, com o noivo, essa nova vida, ela gera mudanças, ou pelo menos deveria gerar mudanças na vida do homem, na vida da mulher. Então o encontro, ele é transformador em nossas vidas. Não há como fugir disso. Não há como negar que a vida é feita de encontros. E aqui nós vemos 3 histórias de pessoas que tiveram um encontro. Mas não foi um encontro qualquer, não foi um encontro aleatório, foi um encontro com Cristo, um encontro com Deus que mudou radicalmente a vida dessas pessoas. O primeiro encontro que nós lemos aqui, Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 42, fala do encontro de um homem leproso. Esse homem tinha uma doença que para aqueles tempos era uma doença incurável. E essa doença que ele tinha, ela acabava segregando esse homem e ele não podia ter os encontros normais da vida. Ele tinha que ficar segregado, separado, porque ele estava contaminado, ele estava condenado praticamente. E esse homem, ele consegue de alguma forma encontrar-se com Jesus, vamos dizer até que ele não cumpriu os protocolos da lei para se encontrar com Jesus. A lei dizia que o homem que fosse leproso, que ele tivesse sido identificado realmente como leproso, ele tinha que andar com as suas roupas rasgadas, ele tinha que, quando ele visse alguém de longe, ele já tinha que declarar a sua lepra. E aquele homem, ele se encontra com Jesus. E aquele homem, ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. E Jesus fala para ele: sim, eu quero, seja purificado. E aquele homem, ao Jesus tocar nele, aquele homem torna-se purificado. Aquele homem ele estava proibido de ter os seus encontros normais da vida. Aquele homem estava com uma situação complicada, uma enfermidade que o condenava, uma enfermidade que o tirava de dentro da sua família, uma enfermidade que tirava dele os abraços, uma enfermidade que tirava dele o carinho, que tirava dele toda uma vida normal. Ele estava passando por uma enfermidade terrível, mas naquele encontro com Cristo, o Senhor restaura a sua saúde, o Senhor restaura a sua vida. E aquele encontro com Cristo, ele sem dúvida pôde restituir a vida daquele homem. Aquele encontro com Cristo pôde restaurar os demais encontros da vida daquele homem que estava com uma enfermidade
terrível, que estava com uma enfermidade que gerava traumas com certeza profundos, psicológicos, físicos, mas aquele homem, ao se encontrar com Cristo, Cristo fala para ele: posso purificar-te. E Cristo toca naquele homem e aquele homem é purificado. Então o primeiro encontro é de um homem que tinha uma doença física, que precisava desse encontro com Cristo, e ao se encontrar com Cristo, ele é transformado, ele é purificado, ele é restaurado. O segundo encontro que nós lemos, que se encontra em Marcos capítulo 5, no versículo 2, fala do endemoniado gadareno. Esse homem, os 3 evangelhos, tanto Marcos, quanto Lucas, quanto Mateus, tratam dessa história. Mateus diz que aquele homem estava numa situação terrível. Eles viviam ali nos sepulcros, no cemitério, e ninguém poderia passar naquele lugar, porque aquele homem ele era violento. Lucas diz que tentaram amarrar ele de todas as formas, tentaram prendê-lo com grilhões, fizeram de tudo para mantê-lo preso, mas ele era tão forte, os espíritos que habitavam na vida dele eram tão fortes, tão violentos, que ele quebrava as cadeias, ele quebrava os grilhões, ele conseguia fugir e ele conseguia sair. E ninguém poderia passar no caminho que aquele homem estava por causa da sua violência. Ou seja, um encontro com aquele homem poderia gerar traumas numa pessoa. Um encontro com aquele homem poderia gerar, de repente, até morte de alguma pessoa. Aquele homem estava numa situação deplorável. Lucas diz que ele ficava pelos sepulcros, pelo cemitério, uivando, se ferindo com pedras, se cortando. E aquele homem, com certeza, naquela sociedade, naquele povo ali, já conhecia a história dele. De repente ele era ali um cidadão que todo mundo já conhecia a história dele, e é óbvio que todo mundo devia exatamente evitar encontrar-se com aquele homem. Aquele homem, a gente vai ver ao longo do texto que ele tinha família, mas ele estava, a Bíblia diz, o Lucas diz que aquele homem já não se vestia, já não habitava em casa alguma há muito tempo, e ele vivia nessa situação deplorável. Mas Jesus, ao atravessar o lago ali de Genezaré, Jesus, a Bíblia diz que aquele homem vem, se encontra com Jesus. E nós vemos ao longo do texto que Jesus expulsa, expele os espíritos malignos que habitavam na vida daquele homem. Jesus cura, transforma aquele homem, restaura a vida daquele homem de uma forma maravilhosa. E aquele homem é restaurado. A Bíblia fala que todos ficaram admirados com a transformação daquele homem. As cidades ali em volta, as 10 cidades que haviam ali em volta, ficaram sabendo desse milagre, dessa transformação. A Bíblia diz que aqueles espíritos, Jesus tirou aqueles espíritos, eles foram para os porcos, e os porcos caíram no penhasco. A multidão ficou ali espantada com tudo aquilo, e quando eles vêm para ver o que estava acontecendo, eles veem aquele homem aos pés de Jesus, em perfeito juízo, ali aos pés do Senhor, o adorando. A multidão expulsa Jesus daquela cidade, não quer que Jesus fique ali, e aquele homem do qual foi expulso os espíritos malignos, ele pede para ir com Jesus, e Jesus fala para ele assim: olha, vá para a sua casa, vá para a sua família, para os seus, e conta o quanto o Senhor tem feito em sua vida. Aquele homem estava livre daqueles espíritos malignos. O encontro desagradável que ele teve com os espíritos malignos, naquele momento foi desfeito. Jesus restaurou a vida dele, transformou a vida dele, e Jesus fala para ele: vai e fala para os seus. Jesus possibilita a ele se reencontrar com a sua família, se reencontrar com o convívio social, ser restaurado a sua dignidade e principalmente falar do amor de Deus. E a Bíblia fala que aquele homem saiu por Decápolis, por aqueles conjuntos ali de 10 cidades, e aquele homem saiu falando o quanto Jesus tinha operado em sua vida. Então nós vimos o quanto o encontro com Cristo, ele transforma nossas vidas, o quanto o encontro com Cristo, ele regenera as nossas vidas. Um homem leproso, uma doença física, um homem que estava possesso por espíritos malignos, algo espiritual, foram transformados, foram restaurados. E agora nós vamos para Lucas, capítulo 19,
versículo 5, que fala de mais um encontro muito conhecido de todos nós. Este encontro é o encontro de um homem chamado Zaqueu. Agora nós vemos uma situação diferente. Um homem que era o maioral dos publicanos. Os publicanos, como você provavelmente já ouviu falar, mas se já não ouviu, a gente pode estar dando uma breve explicação. Os publicanos, eles cobravam impostos do povo de Israel para entregar esses impostos nas mãos dos seus opressores ali, que eram os romanos. E aquele homem, Zaqueu, ele não era simplesmente um publicano, ele era o maioral dos publicanos. Então ele era um homem muito rico e uma grande possibilidade da sua fortuna ser conseguida com extorsão de dinheiro. A Bíblia não declara, óbvio, que ele roubava, que ele fazia isso, mas a sua própria profissão era uma profissão que as pessoas olhavam com preconceito por ele trabalhar para os romanos, cobrando impostos, e os impostos eram pesados. E aquele homem, ele naquele momento, ele se encontra com Jesus. Aquele homem que provavelmente um israelita não desejava se encontrar com ele. Aquele homem que provavelmente um cidadão normal de Israel, um judeu, talvez odiava aquele homem, porque ele trabalhava para aqueles que eram considerados seus inimigos. Mas aquele homem, ele queria ver Jesus. E aquele homem, ele sobe ali naquela figueira brava. Jesus, ao passar, olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém repousar na sua casa hoje. E Zaqueu desce daquela árvore. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Jesus vai para a casa de Zaqueu. E Zaqueu, nesse encontro maravilhoso com Jesus, ele é transformado, ele é impactado. As multidões, elas começam a questionar como Jesus vai se encontrar com um publicano, com um homem de caráter reprovável, com um homem que não vale nada, vamos dizer assim, para aquela sociedade. As pessoas olhavam para ele com esse preconceito, mas aquele homem, ele fala: se de alguém eu roubei alguma coisa, se de alguém extorqui, eu devolvo. E ele diz que ele retribuiria, ele abriria a mão de metade dos seus bens, que ele estaria dando aos pobres. E aquele homem, ele tem uma vida transformada no encontro com Cristo. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que hoje está diante da palavra do Senhor. Talvez você tenha tido encontros desagradáveis na vida, porque na vida tem encontros que nós marcamos, que nós queremos, que são encontros maravilhosos, de estar com amigos, de estar com a família, de estar de repente na igreja, mas também temos encontros desagradáveis. Assim como aquele leproso, infelizmente ele teve um encontro e o sacerdote disse para ele que ele estava leproso. Assim como aquele homem de Marcos capítulo 5, que infelizmente teve um encontro desagradável que os espíritos malignos se apossaram da sua vida. Assim como Zaqueu, que vivia numa situação, numa profissão, num cargo que era olhado com preconceito, que talvez, quem sabe, ele poderia realmente extorquir dinheiro das pessoas, fazer coisas ilícitas. Talvez você tenha tido na sua vida encontros ruins. Talvez você tenha tido, de repente, um relacionamento amoroso que levou você a ter sequelas terríveis. Quem sabe você esteve num hospital com um médico e ele te deu um diagnóstico horrível de uma doença que está estragando, degradando a sua vida. Mas nesta noite, Jesus, ele quer ter um encontro com você para transformar a sua vida. E o encontro com Cristo, ele é um encontro tão maravilhoso que o mais importante do encontro com Cristo é que esse encontro, ele vai para além da eternidade. Vai além do que os nossos olhos podem ver. O encontro com Cristo, ele fala da cruz do Calvário, de redenção, de vida eterna. E é esse encontro que todo ser humano precisa. Desde quando o pecado entrou na humanidade, desde quando o pecado entrou lá no Éden, o homem se tornou desencontrado de Deus. Desde quando deram ouvido para a serpente, o homem tornou-se separado de Deus. Mas Deus, ele trabalha. Deus, ele trabalhou em Jesus, mandou Jesus morrer por nós, para que nós nos reencontrássemos com ele.
O profeta Isaías, ele declara em Isaías capítulo 59, que os nossos pecados, as nossas transgressões, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus, ele diz: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus tem um encontro com você para mudar a sua vida. Nós vimos um homem que tinha uma doença física. Nós vimos um homem que tinha uma doença espiritual, que espíritos malignos estavam ali habitando na vida dele. Nós vimos um homem chamado Zaqueu, que vivia num meio de corrupção, num meio ilícito, mas todos eles tiveram algo em comum: se encontraram com Cristo e tiveram a sua vida regenerada. Quem sabe você nesta noite está precisando desse encontro maravilhoso com Jesus. Está precisando desse encontro com Cristo para ter a sua vida transformada. Eu posso acrescentar esse tema mais um encontro, que foi o encontro do jovem rico com Cristo. Esse jovem, ele chega para Jesus, ele fala, como posso alcançar a vida eterna? E Jesus fala para ele: você sabe da lei, dos mandamentos. Ele recita todos os mandamentos. E ele fala: eu já tenho cumprido isso desde a minha infância. Mas Jesus disse para ele: falta-te uma coisa. Vende os seus bens, distribui aos pobres e me segue. Eu não sei o que falta a você. Eu não sei como está a sua vida. Mas Jesus, ele quer um encontro com você. Jesus, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer dar descanso para a sua alma. Quer dar descanso eterno. Quer restaurar a sua vida. E eu te convido a orar nesta noite. E que você, na sua casa, onde você estiver, você tenha um encontro verdadeiro, transformador com Cristo. O jovem rico, ele não quis este encontro. O jovem rico, ele não abriu mão da sua riqueza. A Bíblia diz que ele sai triste, decepcionado, mas ele não abriu mão. Mas Jesus, ele te convida nesta noite para vir até ele, se encontrar com ele. E assim como Zaqueu foi transformado, assim como o leproso foi curado, assim como aquele homem que estava com espíritos malignos foi restaurado, Jesus quer transformar a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós cremos nesta noite que o Senhor marcou o encontro conosco. Nós cremos que este encontro ele começou lá na cruz do Calvário. Nós cremos que o Senhor morreu em favor de cada um de nós pelos nossos pecados, porque nós não poderíamos por nós mesmos restabelecer, restaurar. Nós por nós mesmos não poderíamos programar este encontro, mas o Senhor preparou tudo e o Senhor nos chama de volta. Nós queremos, Senhor, nos encontrarmos contigo. Queremos ser transformados por Ti, Senhor, dia após dia. Nós Te pedimos, Senhor, nos ajude nessa caminhada. Que os encontros deste mundo, que as coisas ruins que vierem até nós, elas não venham nos tirar da Tua presença. Que nós possamos estar andando contigo a cada dia mais e mais, Senhor. É o que nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua semana, a sua vida, em nome de Jesus. Amém.